Estamos começando o nosso podcast Fala Comigo, Mona Lisa. Muito prazer, eu sou a Alessandra, eu sou historiadora, eu sou jornalista, eu sou influencer e, acredite ou não, eu sou também atleta. Agora eu faço pickleball, tô apaixonada. E também idealizei este podcast Fala Comigo, Mona Lisa, um projeto que eu tô fazendo com muito carinho, com muita vontade, pra mim e para vocês. Para quem não me conhece, tá começando aqui do nada, não tem ideia do que tá acontecendo, eu vou explicar. Esse é um episódio piloto de apresentação para você entender de onde surgiu o podcast e o que a gente vai fazer daqui para frente. Vamos voltar no tempo um pouquinho, tá? Durante a pandemia, eu tava terminando a minha graduação em História na Federal de São Paulo e eu me deparei num dilema. Eu tava fazendo uma pesquisa, eu sou historiadora pesquisadora, né? Eu era pela FAPESP e ganhava uma bolsa auxílio bem baixa. E aí veio a Covid e eu me vi nessa insegurança muito grande. Comecei a ter muitas crises de ansiedade, foi horrível. E eu pensei, eu preciso de um trabalho que me dê segurança. E principalmente na Covid não tinha como dar aula, né? Não tinha como você procurar um lugar para dar cursos ou entrar numa sala de aula. E por um acaso, na época eu morava na Zona Norte, na Cachoeirinha, em São Paulo. Eu vim morar em Embu das Artes com o Igor, hoje meu marido. E eu comecei a trabalhar com internet. A gente começou a fazer conteúdo para internet e eu entrei de cara e cabeça nisso. E criei um perfil que dava dicas na internet. E eu peguei esse boom de influenciadores que veio principalmente aí de 2020 para cá. E comecei a ir em restaurantes, loja de roupa, dava dicas de onde passear, dica de onde levar seu cachorro. Tudo que vocês podem imaginar na região eu fiz e com isso eu cresci muito. As pessoas começaram a me seguir, me conhecer, me perguntar. Eu virei uma autoridade. Hoje eu sou a maior influencer da minha região, só pra vocês terem uma noção. E deu muito certo, né? Então eu me senti segura, eu ganhei dinheiro com isso, eu comprei coisas que eu nunca poderia ter comprado antes, desde tênis, né? Que tênis de marcas caras são caros, roupas. Eu me dei um conforto que eu não tinha antes, então foi um trabalho muito positivo, muito bom. Só que o que acontece, lá pro fim do ano passado, eu percebi que é um trabalho legal, tem uma remuneração boa, mas eu perdi um pouco da paixão naquilo que eu fazia, sabe? Eu gosto de fazer o que eu faço, mas eu fico sempre pensando, e a faculdade de História? E os grupos de estudo? E a literatura? E os filmes? Eu me afastei de tudo isso, né? Eu fui engolida pelo algoritmo, porque uma vez que você tá na internet, você não pode parar. Então eu comecei a sentir muita tristeza em ter abandonado um lado meu que eu sempre gostei. Desde criança eu falava, eu vou ser professora, eu vou fazer história para dar aula. Então é uma paixão que vinha de dentro de mim. E eu perdi isso, eu me distanciei. Então esse projeto foi criado por mim e eu vou trazer pessoas para participar junto comigo, já falo sobre isso. Mas para tentar seguir o meu coração, para tentar ir para um lugar que eu me sinta mais feliz. Então eu pensei o seguinte, por que eu não começo com um clássico? Alice no País das Maravilhas. E assim, a Alice, ela é uma menina perdida, né? Ela é uma menina ansiosa, ela é uma menina meio imprudente, e eu me identifico muito, né? Eu estou num momento perdida, eu sou muito ansiosa. Então, por que não começar com Alice? E relendo Alice no País das Maravilhas, no fim do ano passado, eu percebi que tem 4 grandes temas que valem muito a pena ser discutidos. Eu criei uns vídeos no Instagram que chama Fala Comigo, Mona Lisa. Achei muito legal. Teve uma receptividade muito boa, as pessoas gostaram. E eu falei, vou fazer isso crescer. Vou criar um podcast e trabalhar melhor esses temas. Porque, querendo ou não, o Instagram são vídeos muito curtos, né? E o podcast a gente consegue ter uma conversa maior, mais longa. Eu roteirizei, então, 4 episódios, que são os nossos próximos 4 episódios. O primeiro sai na quinta-feira que vem, tô muito feliz
de poder lançar isso com vocês. E a sequência é a seguinte. Episódio 1, a gente vai trabalhar o Coelho Branco, aquele personagem icônico de Alice. E a gente vai falar do Coelho Branco e desse tempo acelerado, da ansiedade, tá? Episódio 2, a gente vai falar do chá maluco. Lembra do chapeleiro maluco? Aquele chá que não acaba, que eles ficam no chá e tem o chá e volta a hora do chá. Então, a gente vai falar sobre essa linha tênue, né, entre o tempo que tá perdido e o tempo que te dá um prazer na vida. Como que a gente equilibra isso? Desacelerar é bom? O terceiro episódio é com o personagem da lagarta. A Alice se depara com uma lagarta e a lagarta fala: quem é você? Que perguntinha difícil, né? Então a gente vai tentar no terceiro episódio trabalhar esse assunto muito complicado, que é se descobrir. Como que eu descubro quem eu sou? E o quarto e último episódio da série é quando a Alice encontra o gato de Cheshire. E ela fala: gato, eu quero sair daqui. Qual que é o caminho? E ele fala: mas pra onde você quer ir? E ela responde: pra qualquer lugar. Eu só quero sair daqui. Pra onde eu vou? Aí ele dá aquela resposta clássica que a gente já ouviu em palestras, em aulas, já viu vídeos e tudo mais, que é: se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então, o episódio número 4, a gente vai discutir como encontrar esse caminho. Como escolher um caminho. Como que eu sei se eu tô no caminho certo ou se eu tô no caminho errado? E pra fazer esse podcast, não dava pra fazer sozinha. Então, eu escolhi 2 amigos que eu conheci na graduação de História, lá na Federal de São Paulo, que é o Bruno Ribeiro da Silva, um dos meus grandes amigos, Júlio César Teles. E a gente tá junto aí há 10 anos, lendo, participando de grupo de estudo. A gente já viajou para congresso, já viajou para bolsa de estudo em Salamanca, em Sevilha. A gente já estudou muito junto, então a gente meio que se conhece, sabe a personalidade um dos outros e somos totalmente diferentes, tá? Somos pessoas diferentes, então isso que é legal. A gente vai trazer aqui, nessas discussões, pontos de vista diferentes e trabalhar algumas fontes históricas, livros, filmes, música, cada um trazendo a sua opinião e uma perspectiva sobre o assunto. Acho que vai ser bem legal. E por isso que o nome do projeto é Fala Comigo Mona Lisa, que é assim, fala comigo, arte. Eu quero voltar a falar sobre as artes, pelo menos para mim faz muita falta no meu dia a dia, né? Como eu disse, eu fui engolida pelo algoritmo, pelo engajamento, pelo meu trabalho. Parece que o meu tempo se perdeu e eu deixei de ver um pouco sobre as artes, né? Então a gente quer trazer literatura, música, filmes. E agora eu sou uma pós-graduanda em História da Arte na Belas Artes, estou fazendo. E eu também queria trazer essas reflexões e aprender junto com vocês sobre obras de arte, que é uma coisa que está tão distante da gente, né? A gente sabe ali ou outra, uma obra ou outra, mas nunca me aprofundei nesse assunto. E acho que tem muita coisa legal de trazer para as nossas discussões. Encaminhando para o nosso fim, eu vou deixar a dica aqui. O nosso próximo episódio, a gente começa a falar de Alice no País das Maravilhas, o capítulo 1, como eu disse, do Coelho Branco. E os próximos episódios, eles saem de 15 em 15 dias. Então dá tempo de você começar a ler o livro Alice no País das Maravilhas ou relembrar como eu fiz, que eu li o livro e foi totalmente diferente da primeira vez que eu tinha lido. E você pode acompanhar com a gente, dá tempo. Então já abre lá a internet, põe no Google, Alice no País das Maravilhas, tem PDF, tá o livro lá com certeza gratuito. Ou se você quiser ter o livro, ajudar aí as editoras do Brasil, também pode comprar o livro. Tem edições maravilhosas de Alice no País das Maravilhas, então você pode ler e acompanhar com a gente. E só para te dar uma introdução básica, eu vou contextualizar o livro aqui. Quem sabe, ouvindo, você não fica com mais vontade de ler e acompanhar os próximos episódios. Alice no País das Maravilhas é escrito por Lewis Carroll, é um clássico da literatura, principalmente ocidental. E faz parte de um movimento que é chamado a Era de Ouro da literatura infantil inglesa, tá? Que aconteceu ali mais ou menos entre 1865 e 1930. A gente está pegando aí períodos
difíceis da história, de muita guerra, muita pobreza, fome. É conhecido como a Era Vitoriana, que é o reinado da Rainha Vitória na Inglaterra. E apesar de ser muito específico lá da Inglaterra, na Europa, é um clássico que reverberou para o nosso mundo cristão ocidental, né? Então a gente tem Alice muito presente no nosso imaginário. E por que esse movimento ficou tão conhecido, a Era de Ouro, né, da literatura infantil inglesa? Porque começou a ser feito livros para crianças, teoricamente para crianças, sem um caráter de historinha moral, né? Como eram, por exemplo, os contos de fada, sempre tinha uma lição moral no final. Com Alice, é como se desse um pontapé inicial para um outro tipo de literatura. São histórias que não necessariamente fazem sentido, então é um nonsense muito grande, e não tem moral. É uma literatura que prioriza uma narrativa de imaginação, de criação, de metáforas. Então a gente tem Alice no País das Maravilhas, por exemplo, o Ursinho Pooh, a gente tem o Peter Pan. São autores também que vivem uma realidade muito dura e que criam mundos imaginários que vão trazer aí algum tipo de conforto, né? O Peter Pan, ele é a criança que não quer ser adulto. Ele não quer sofrer como o adulto sofre. Ele também não quer ter as responsabilidades que o adulto tem. Então ele vive no mundo eterno da criança. Ele voa, ele tem mágica, ele tem guerras com piratas. Então é o mundo da imaginação, é o mundo da brincadeira que também salva a gente de uma realidade muito dura, como eles estavam vivendo na época. E a história do Lewis Carroll ele não é Lewis Carroll, né? É um pseudônimo. O nome dele é Charles Lutwidge Dodgson. Ele era um matemático, um reverendo anglicano, e dando aulas na Universidade de Oxford, ele tutelava uma das filhas do reitor, que é Alice Liddell, e outras crianças também. Conta-se, né? Os historiadores têm esses relatos de que ele contava histórias para Alice e outras crianças no rio Tâmisa, ali. Então, ele contava essas histórias que se tornaram esse livro que a gente conhece hoje. E também é uma forma de metáfora do mundo, é uma grande sátira do nosso mundo real. Ele satiriza a educação, o sistema jurídico, a rainha. Ele satiriza esse mundo adulto por meio de um mundo criado imaginário. E Alice também é muito legal porque eu vi isso num documentário, eu nunca tinha pensado, mas ela é uma mulher muito determinada, muito forte. Uma menina, né? Alice é uma menina. Mas é talvez uma das primeiras personagens femininas que sejam tão fortes assim. Ela é resiliente, ela fala alto, ela é bocuda, ela fala o que pensa, né? Pode dar errado, mas ela fala. E no fim das contas, tudo isso, essa sátira do mundo, essa Alice que é bocuda, faz parte de um mundo criado. No fim das contas, no fim do livro, desculpa dar o spoiler, mas é tudo um sonho. É um mundo criado por essa literatura que é um mundo protegido. Por mais que aconteçam coisas estranhas, por mais que Alice se veja perdida, no fim das contas ela acorda e respira. Ufa, foi só um sonho. Então, é uma literatura também que protege quem lê de um mundo muito frio e muito cruel. Tem essa conexão também com esse novo tipo de literatura. É bem interessante. Espero que eu tenha instigado um pouquinho só que seja você, ou para continuar ouvindo aqui os nossos episódios, que sai quinta-feira que vem, ou para quem sabe começar a ler o livro e acompanhar essa jornada com a gente. Eu acho que vai ser muito legal se você ler o livro junto, porque aí quando a gente trouxer os questionamentos, você traz o seu também, seus comentários, suas opiniões, vai ser bem legal. Eu espero ter você comigo, com a gente nessa jornada. E sempre que a gente trouxer uma referência de um livro, de um filme, qualquer coisa que seja, a gente vai deixar na descrição do YouTube, do Spotify ou do Instagram para que você acompanhe junto, tá? Então, se você gostou, compartilha com os amigos, com as amigas, com a família, com a galera da faculdade, da escola, enfim, para vir acompanhar e seguir a gente para os próximos episódios. Eu vejo vocês lá. Beijo, obrigada!